Meu nome é Sebastião Pereira, mas todos aqui no Buriti Seco me chamam apenas de Tião. Eu tinha 25 anos naquele tempo, e minha vida girava em torno da roça e do rio Parnaíba. Cresci com os pés na terra seca e as mãos calejadas pelo trabalho. O rio era mais do que um lugar para pescar. Era como uma artéria viva que alimentava nossa pequena comunidade. Naquela noite o céu estava pesado, como se carregasse um segredo. A lua, meio encoberta pelas nuvens, lançava uma luz pálida sobre a paisagem. O som dos grilos e das cigarras parecia distante, abafado por um silêncio que não era comum. Decidi ir pescar. A fome e a necessidade de sustentar a casa falavam mais alto que qualquer desconforto que aquela noite estranha pudesse trazer. Peguei minha tarrafa e minha lamparina, desci a trilha que levava ao rio. A mata, que geralmente cantava com os sons noturnos, parecia calada demais. Até os ventos estavam imóveis, deixando as folhas das carnaúbas e dos babaçus sem movimento. Quando cheguei à beira do Parnaíba, senti um calafrio percorrer meu corpo, mas não dei atenção. A água brilhava sob a luz escassa da lua, convidativa e traiçoeira. Lancei a tarrafa pela primeira vez e o som da rede rasgando a água ecoou como um grito. Nada, nenhum peixe. Recolhi e lancei novamente, mas algo estava errado. A água estava parada demais, como se algo a observasse. Foi então que notei. Do outro lado, perto da margem oposta, um movimento leve rompeu o espelho d'água. Por um instante, achei que fosse uma capivara ou algum peixe grande, mas havia algo naquele ondular que me fez gelar por dentro. A superfície parecia brilhar, como se pequenos olhos me encarassem. Naquele momento, eu soube que não estava sozinho. Recolhi a tarrafa pela segunda vez, mas ela veio vazia novamente, como se os peixes tivessem abandonado o rio. A lamparina tremulava com uma chama amarelada, iluminando apenas o suficiente para criar sombras que dançavam sobre a superfície da água. O silêncio era tão pesado que parecia abafar até o som da minha própria respiração. Quando lancei a rede pela terceira vez, senti algo diferente. Não era o peso comum de peixes presos. Era como se a tarrafa tivesse esbarrado em algo vivo, algo que resistia. Puxei com força, mas antes que pudesse recolher a rede por completo, a água começou a borbulhar. No início, achei que fosse um cardume grande, talvez um pirarucu ou um surubim, mas o borbulhar não parava. Foi então que ele surgiu. Primeiro vi a cabeça, pequena, achatada, coberta de pelos que brilhavam úmidos sob a luz da lamparina. Os olhos eram o que mais chamavam atenção, grandes, redondos, de um amarelo intenso como brasas acesas e fixos em mim. O resto do corpo veio à tona logo depois, emergindo devagar, como se estivesse me estudando. Era um ser baixo, robusto, com braços musculosos que terminavam em garras afiadas. A pele parecia feita de couro molhado, e havia dentes longos e pontiagudos que refletiam o brilho da luz trêmula. Eu não conseguia me mover. Minhas pernas estavam enraizadas na terra, enquanto meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. O caboclo d'água deu um passo lento em minha direção, ainda me encarando. A água escorria pelos pelos em um som ritmado e quase hipnótico. Então, ele emitiu um som. Era grave, profundo, algo entre um rosnado e um murmúrio, como se estivesse comunicando algo incompreensível. Tudo em meu corpo gritava para eu correr, mas eu não conseguia.
O olhar daquela criatura tinha algo de sobrenatural, algo que prendia e sufocava. Ele parou na beira da água, ainda me observando, imóvel como uma estátua, mas cada detalhe de sua aparência parecia vivo, pulsante, como se o próprio rio tivesse tomado forma. A tensão era insuportável. Eu sabia, no fundo da alma, que estava diante de algo que não pertencia a este mundo. Não sei dizer o que me fez reagir. Talvez o som gutural que ecoava em minha cabeça ou o instinto primitivo que gritou mais alto que o medo. Larguei a tarrafa e a lamparina na margem e corri. Corri sem olhar para trás, sem me importar com o peso das botas ou com os galhos que cortavam meu rosto. A mata parecia viva ao meu redor. Cada passo que eu dava era acompanhado por estalos secos de galhos e folhas. Não era só o som da minha fuga. Algo me seguia. Senti o peso de olhos invisíveis sobre mim. O som da água escorrendo como se o caboclo d'água estivesse me perseguindo, movendo-se entre o rio e a floresta com uma agilidade impossível. O ar estava pesado, sufocante, e a escuridão parecia se fechar ao meu redor. Quanto mais eu corria, mais a mata parecia me engolir. Galhos arranhavam minhas roupas, pedras escorregadias quase me derrubavam, mas eu não parava, não podia parar. Por um momento jurei ouvir aquele som novamente, o rosnado grave que ele havia emitido. Mas agora vinha de todos os lados, como se a própria noite o amplificasse. Meu coração parecia prestes a explodir, mas a visão daquela criatura ainda queimava em minha mente, me empurrando para frente. Quando finalmente cheguei à porta de casa, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui destrancar a fechadura. Entrei, bati a porta e coloquei a tranca de madeira. O silêncio voltou, mas eu sabia que ele estava lá fora. Encostei-me na parede, respirando com dificuldade, tentando ouvir algo além do martelar do meu coração. Na penumbra da sala, ainda conseguia ver o brilho daqueles olhos na minha memória. O caboclo d'água não era só uma visão, era um aviso. A noite foi longa. Cada som do lado de fora, cada farfalhar de folhas ou uivo do vento me fazia estremecer. Quando o primeiro raio de sol finalmente atravessou a janela, senti um alívio breve, mas a lembrança do caboclo d'água permanecia viva em minha mente. A caminho da venda, decidi contar o que tinha acontecido. Talvez, falando com os outros, eu pudesse entender o que tinha visto, ou ao menos me livrar daquele peso no peito. Mas conforme descrevia o que vi, percebi as reações. Risos de alguns, olhares desconfiados de outros. Para muitos, era só mais uma história de pescador. No entanto, os mais velhos não riam. Seu João, um senhor com mais de 80 anos, aproximou-se e me chamou num canto. Ele falou baixo, quase como se temesse ser ouvido pelo próprio vento. Tião, isso que você viu não é coisa para se brincar. Meu pai falava do caboclo d'água. Ele avisava pra gente nunca ir pescar sozinho, muito menos de noite. Minha espinha gelou. Até então, achava que era apenas uma lenda para assustar crianças. Seu João continuou contando histórias de outros pescadores que haviam desaparecido no rio. Em todas as histórias havia uma semelhança. A água fervendo antes de algo surgir. Outro morador, Dona Mariquinha, contou que certa vez encontraram um barco vazio à deriva, com marcas de garras no casco. Essas histórias que antes eu teria descartado como exagero, agora se encaixavam como peças de um quebra-cabeça. Cada palavra parecia confirmar que o que eu tinha visto era real.
Voltei para casa com a cabeça cheia. Não era apenas o medo de ter cruzado o caminho daquela criatura. Era o que aquilo significava. O caboclo d'água não aparecia por acaso, e eu sabia, no fundo, que meu encontro com ele tinha sido um aviso. Os dias seguintes foram uma tormenta de dúvidas. A imagem do caboclo d'água continuava a me assombrar, mas algo mais começava a crescer dentro de mim. Uma necessidade de entender o que realmente acontecera naquela noite. Era um medo profundo, sim, mas também uma curiosidade irresistível. Eu precisava saber o que aquele ser queria de mim e por que ele tinha me escolhido. Decidi voltar ao rio. Sabia que o que fosse encontrar ali não poderia ser resolvido com mais fugas. Seria melhor enfrentar de alguma forma o que me olhava daquelas águas escuras. Peguei o que pude encontrar: um punhado de folhas de plantas medicinais, algumas velas, um pouco de cachaça, como sempre se fazia nas oferendas, e um pedaço de carne de caça. Não sabia se era o suficiente, mas sentia que algo precisava ser feito. À medida que me aproximava da margem do Parnaíba, o ar parecia mais denso, como se o próprio rio estivesse segurando a respiração. O silêncio da mata estava de volta, mas dessa vez eu sabia que não estava sozinho. Sentia que ele me observava. O coração disparava a cada passo, mas não podia voltar atrás. A lamparina que eu carregava mal iluminava o caminho. Cada sombra, cada movimento nas árvores me fazia parar. O som da água parecia mais forte, mais intenso. Era como se o rio estivesse chamando, como se ele soubesse que eu estava chegando. Cheguei à margem, onde o caboclo d'água surgira da água naquela noite. O frio era intenso, mas eu não podia hesitar. Coloquei as oferendas na beira do rio, bem onde a terra se encontrava com a água, e acendi as velas. O brilho vacilante das chamas parecia tão frágil diante da vastidão escura do rio. Fiquei ali, em silêncio, esperando. O vento carregava um cheiro forte de terra molhada, e eu ouvia a água se movendo, como se algo estivesse vindo à tona. A tensão tomava conta de mim, e eu só pude esperar. O vento cessou, e a escuridão se aprofundou ainda mais, quando o caboclo d'água emergiu. Desta vez, não havia aquele olhar feroz, nem o som gutural que me paralisara na noite anterior. Ele apareceu de forma quase tranquila, como se estivesse aguardando minha chegada. A água, ao redor de seu corpo, brilhou com um tom prateado, refletindo a luz das velas que tremulavam. Fiquei ali, imóvel, sem coragem de me mover, mas não havia raiva nos olhos daquela criatura. Em vez disso, algo muito mais estranho me tocou, uma sensação de entendimento, como se ele estivesse me transmitindo algo sem palavras. Não foi um som, nem um gesto. Foi como se o próprio rio falasse através dele. Ele não era um monstro, mas sim uma força antiga, pertencente ao rio e a tudo que nele existia. O caboclo d'água me olhou por um longo momento, como se lesse minha alma, e eu soube, sem que ele dissesse uma palavra, que o rio era seu domínio. Ele não queria conflito, mas também não toleraria invasões. Sem mais, ele se virou e, com um movimento suave, desapareceu na água. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Eu estava ali, com o coração pesado, mas com uma sensação estranha de que havia feito um acordo. E naquele momento, soube que nunca mais deveria pescar naquele rio. Os anos passaram e o rio Parnaíba continuou a seguir seu curso. Eu nunca mais voltei àquele lugar onde vi o caboclo d'água, mas o olhar daquela criatura nunca me deixou. Com o tempo,
A história se espalhou pela comunidade e o caboclo d'água se tornou parte da nossa lenda, como algo que pertence ao passado, mas ainda vive nos sussurros das noites quietas. Agora sou mais velho e vejo os mais jovens ouvindo a história com os mesmos olhos curiosos que eu tinha. Mas ninguém sabe o que realmente aconteceu. O rio guarda seus segredos, e a criatura, se ainda existe, permanece lá, aguardando. Eu, por minha parte, carrego o peso de um segredo que nunca mais será compartilhado, e a pergunta, sempre silenciosa, paira no ar. O caboclo d'água ainda está lá? Eu sou o Zé Cambito, apelido que o povo me deu, e posso até dizer que tem um certo gosto amargo, como a falta de comida depois de um longo dia de trabalho. O nome veio por causa da magreza que sempre me acompanhou, tão visível quanto as árvores que cercam meu sítio. Morar ali, ao sul da Mata dos Cocais, perto da comunidade Jacaré, no interior do Maranhão, não era exatamente uma escolha, mas uma necessidade. Cresci ali e nunca desejei outra vida. Era um homem forte, de braços largos e pernas que se adaptavam à mata como se fizessem parte dela, por mais que o apelido de Cambito tentasse me contrariar. A mata, com suas árvores imponentes e aquela mistura de sons inconfundíveis, sempre foi minha companhia constante. Desde menino, eu a conhecia como a palma da mão, cada arbusto, cada raiz. Caçava como poucos, e até o mais esperto dos animais, como o tatu, não escapava dos meus passos. Eu tinha uma força que parecia sobrenatural, uma conexão com a natureza que me dava uma sensação de invencibilidade. Foi assim durante anos, até que a morte de minha mulher me arrancou o último vestígio de alegria. Ela partiu e a casa ficou vazia, assim como ficou a mata ao redor. Eu ainda caçava, mas sem o mesmo ardor. As noites eram longas e solitárias, e os sons da floresta pareciam mais pesados, como se o vento, as árvores e até os animais guardassem algum segredo. No fundo, algo dentro de mim dizia que aquela mata já não era a mesma, que as coisas tinham mudado e que eu estava prestes a descobrir algo que iria alterar minha vida para sempre. Aquela noite estava silenciosa demais, um silêncio estranho que até os animais pareciam respeitar. Eu estava no meio da mata, seguindo rastros frescos de tatu, que surgiam com facilidade no terreno arenoso. A vegetação ao redor era densa, com árvores altas que formavam um véu espesso de galhos e folhas. O cheiro da terra molhada me envolvia, mas algo ali estava fora do lugar. O ar, que normalmente seria fresco, parecia mais pesado, como se a própria floresta estivesse respirando de maneira diferente. Eu não sabia exatamente o que era, mas algo me inquietava. A sensação de que havia olhos sobre mim crescia a cada passo que dava. A noite, que antes parecia ser apenas mais uma caçada rotineira, agora me envolvia de maneira opressiva, como se algo na mata estivesse observando cada movimento meu. Eu parei por um momento e escutei. Nada além do som do vento nas folhas e o ocasional estalo de um galho seco, mas a sensação de ser observado não passou. Pelo contrário, aumentou. Tentei me concentrar nos rastros, mas logo percebi que eles estavam se perdendo. As marcas na terra, antes claras e definidas, agora pareciam desaparecer à medida que eu avançava. A floresta parecia estar me enganando, mudando de forma à minha volta, fazendo com que o que era familiar se tornasse estranhamente desconhecido.
Uma pressão crescente no meu peito me impedia de respirar com calma. Algo estava errado. O cheiro de terra se misturava a algo mais. Algo metálico, quase sanguinolento, estava no ar. Fiquei paralisado, tentando identificar a origem do cheiro, mas não consegui. A tensão na mata era palpável. Eu sabia que não estava sozinho, mas não sabia quem ou o que me vigiava. Enquanto eu ainda tentava entender o que estava acontecendo, um som estranho chegou aos meus ouvidos, vindo de algum lugar além das árvores. Não era o som normal da noite, nem o canto de corujas ou o farfalhar das folhas. Era algo diferente, como um sussurro, misturado com o som de algo se arrastando, pesado, como se estivesse se movendo pelo solo. O cheiro de sangue, que antes era sutil, agora se intensificava. O ar ficou ainda mais abafado, como se a floresta tivesse fechado seu cerco ao meu redor. Foi então que eu senti. Algo estava ali, algo que não deveria estar. A presença era inconfundível, uma energia que parecia cortar o ar. Era como se eu fosse um intruso em um lugar que não me pertencera nunca. Eu sabia, sem precisar ver, que estava sendo observado. E foi quando vi. Entre as árvores, na penumbra, uma figura começou a se mover. Ela era alta, muito mais do que qualquer ser humano, e seus cabelos longos, tão longos que chegavam aos pés, balançavam com o vento. Suas mãos, ou o que pareciam ser suas mãos, estavam terminadas em garras que arranhavam as árvores com uma precisão mortal. Não pude acreditar no que via. A sensação era de que estava diante de algo sobrenatural, algo que guardava aquele lugar com um poder além da compreensão. Antes que eu pudesse dar mais um passo, a criatura desapareceu entre as sombras, como se nunca tivesse estado ali. Mas a imagem ficou cravada na minha mente, uma mistura de medo e reverência. Eu não sabia o que era, mas uma coisa eu tinha certeza: não era humano. Eu tentei voltar para casa. Com passos apressados, afastei-me do local onde havia visto aquela coisa, tentando afastar de mim a sensação de ser observado. Mas, à medida que me distanciava da clareira, percebia que o medo não me deixava. Ele estava ali, colado à minha pele, como uma sombra que não me abandonava. Cada passo parecia mais pesado, como se a floresta estivesse me segurando, não deixando que eu fosse embora. As árvores, que antes pareciam estáticas e silenciosas, agora pareciam se mover ao meu redor, balançando de maneira inquietante, como se estivessem se curvando para me observar. O vento que soprava estava mais forte e cortante, e o som das folhas se tornou ensurdecedor. Até os pássaros e os pequenos animais haviam se calado, deixando apenas o som de algo distante, um sussurro quase imperceptível. Não conseguia entender o que dizia, mas era como se as palavras carregassem uma ameaça, algo que cortava o ar. O cheiro de terra molhada, que sempre me fora familiar, misturava-se agora com algo mais pungente e forte. Era o cheiro de sangue fresco, e a sensação de que algo estava se aproximando de mim me fez acelerar o passo. O medo crescia a cada segundo. Era como se estivesse sendo seguido, como se algo estivesse a poucos passos de mim, aguardando o momento certo para se revelar. Eu tentava correr, mas as pernas pareciam pesadas, como se a mata não quisesse que eu fugisse. Lembrei-me da criatura, seus cabelos longos e as garras afiadas. Minha mente estava em um turbilhão, sem saber se aquilo tudo não passava de uma alucinação ou se era de fato real. Mas no fundo, eu sabia, algo estava ali,
e não era humano. O medo de estar sendo caçado era mais real do que nunca. Eu acordei no meio da noite, com os sons da mata invadindo a minha casa. O vento estava forte, mais forte do que nunca, e as árvores, que pareciam ranger com dor, faziam um barulho de estrondo, como se o próprio mundo estivesse sendo sacudido, preparado para algo. A sensação de frio foi imediata. Eu me levantei da cama, o suor gelado escorrendo pela testa, e fui até a janela. Lá fora, a noite estava densa, as sombras mais pesadas do que o normal. Foi então que eu senti a presença. Algo estava ali, logo fora da minha casa, bem perto de mim. Eu não podia vê-la, mas sabia que estava ali, observando, esperando. Algo que não deveria existir, mas que estava bem diante dos meus olhos. A mãe da mata. Eu finalmente percebia que ela não era uma lenda, uma história inventada para assustar. Ela era real, e suas intenções eram muito mais perigosas do que eu imaginava. Eu tentei correr, saí da casa em desespero, mas ao colocar o pé no chão, a floresta se fechou sobre mim. As árvores pareciam crescer à minha volta, tornando o caminho ainda mais estreito, mais sufocante. E então, eu vi. As garras dela, afiadas como facas, riscavam o solo, marcando o território. Ouvi seus passos ecoando, pesados, chegando cada vez mais perto. A sensação de ser perseguido era insuportável. Ela estava atrás de mim, eu sabia. O que ela queria não podia entender. Mas algo dentro de mim dizia que ela estava atrás de minha alma, ou algo que eu possuía. Talvez eu tivesse feito alguma ofensa a essa floresta, e agora estava pagando o preço. Eu não conseguia parar de correr, mas sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela me alcançaria. A floresta estava completamente escura. Eu não via mais nada, apenas o som do vento cortando as árvores e o batimento forte do meu próprio coração. A cada passo que dava, o medo aumentava, como se a própria mata estivesse se fechando sobre mim. Mas não havia mais volta. Eu estava encurralado. As árvores que antes pareciam amigas, agora eram prisões, suas sombras estendendo-se como garras que me agarravam. Ouvi o estalo dos galhos atrás de mim. Era ela, a mãe da mata. Algo na escuridão se movia, imenso, imortal, e a pressão em meu peito se intensificava. Quando ela apareceu, meus olhos não puderam acreditar. Seus olhos vermelhos brilharam na escuridão, como duas chamas que queimavam tudo ao redor. As garras, afiadas como lâminas, estavam estendidas na minha direção. Eu sabia que estava diante de algo além da morte. Ela não era apenas uma criatura da mata. Era algo muito mais antigo, algo que não deveria ser desafiado. Eu tentei lutar, claro. Tentei usar tudo o que sabia sobre a floresta, sobre a caça, mas nada funcionava. Ela era forte demais, muito mais do que eu imaginava. Cada movimento meu era inútil diante de sua força sobrenatural. Ela não era uma fera que poderia ser abatida com uma flecha. Ela era a própria terra, a própria morte que guardava a mata. Quando percebi que não conseguiria vencê-la, tomei uma decisão desesperada. Fui em direção a um galho seco que caíra ao chão e, com um grito de dor, perfurei minha própria mão, oferecendo meu sangue como sacrifício. Algo se alterou no ar. A criatura hesitou, seus olhos piscando como se reconhecesse o gesto. Ela era a guardiã, e eu havia violado uma lei ancestral ao caçar em suas terras. Por fim, com um último olhar de ódio, ela desapareceu nas sombras, deixando-me ali, com a marca de sua presença gravada em minha pele e alma.
Eu havia escapado por pouco, mas sabia que a Mãe da Mata nunca me esqueceria. E enquanto caminhava de volta para casa, carregava a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, ela voltaria. Eu voltei para o sítio, mas algo em mim havia mudado para sempre. A casa estava quieta, como sempre, mas eu não conseguia mais sentir o conforto que a mata um dia me dava. Aquelas árvores que antes eram minhas amigas, agora me pareciam ameaçadoras, como se estivessem sempre à espreita, prontas para me engolir novamente. Nunca mais voltaria a caçar naquelas terras. O cheiro da mata, antes tão familiar, agora me repelia. A marca da Mãe da Mata, embora invisível aos outros, estava gravada em mim, tanto no corpo quanto na alma. Sentia o peso de sua presença a cada passo que dava, como se a floresta estivesse sempre ali, me observando, esperando. A experiência me transformou. Eu havia desafiado algo muito mais antigo e poderoso do que eu poderia entender. Agora, o medo e o respeito pela natureza dominam minha rotina. Cada som da floresta, cada farfalhar de folhas, me lembra a entidade que ainda ronda aquela mata. Não sei se ela está por perto, mas posso sentir que sua vigilância nunca cessou. A vida, antes simples e sem mistérios, agora está envolta em uma inquietação constante. Algo me diz que a Mãe da Mata não me esqueceu. Ela está lá, no fundo da floresta, observando, esperando. Me chamo Anália dos Santos. Tenho 68 anos e há mais de 4 décadas moro aqui, no povoado Barro Vermelho, no coração da Mata dos Cocais, no estado do Piauí. A casa onde vivo, de barro e telha de palha, parece tão velha quanto eu. Desde criança, jamais saí daqui. Não que precisasse. A vida simples que levei me satisfez. E a paz da mata sempre me trouxe aconchego. Mas há um tempo, algo mudou. Algo que, mesmo com os anos que se passaram, não consigo esquecer. Aos 68 anos, minha vida se resume a cuidar do meu quintal, de alguns animais que crio e da horta que, com o tempo, aprendi a cultivar. A paisagem ao meu redor é a mesma de sempre. A vegetação espessa que cobre o chão e se estende até onde os olhos não conseguem alcançar. O canto dos pássaros, a brisa que balança as folhas das árvores. Parece um lugar calmo, pacífico, como se o tempo tivesse parado por aqui. Mas, em meio a toda essa quietude, há uma memória que sempre me visita nas noites mais silenciosas. Era noite fechada quando, há mais de 40 anos, vi o que chamam de caipora. Lembro como se fosse ontem. Era meia-noite e eu caminhava perto do riacho do Bacuri sozinha. O caminho estava deserto, como sempre, mas naquela noite o silêncio era estranho, incomum. Nem os animais se atreveram a fazer barulho, como se o próprio ar estivesse retido, esperando algo que eu não sabia o que era, mas que viria logo a seguir. E foi ali, sob a luz de uma lua pálida e distante, que vi aquela figura. Uma presença magra, com pele escura como o carvão, e os olhos brilhavam feito brasa, como se estivessem queimando no escuro. Naquele instante o coração quase parou em meu peito. Nem os ventos se atreviam a soprar, nem mesmo o som de minhas passadas no chão de barro se ouvia. Era o silêncio da morte, como se o próprio mundo tivesse se calado diante daquela entidade. Algo que não pertencia àquele lugar. Nunca vou esquecer, mas por mais que quisesse, nunca soube explicar o que vi,
ou o que ainda vejo, de vez em quando, nas sombras da mata. Era uma noite como qualquer outra, mas eu nunca mais seria a mesma depois daquele dia. O vento, que sempre soprava suave pelas folhas da mata, estava imóvel. O silêncio era denso, pesado, como se a terra inteira tivesse se calado. Eu estava perto do riacho do Bacuri, onde costumava ir em busca de água para as tarefas de casa. A lua estava alta, mas sua luz parecia fraca, como se estivesse se escondendo atrás de nuvens. O lugar, de costume, era tranquilo, mas naquela noite havia algo de errado no ar. Foi ali que o vi pela primeira vez. Uma figura magra, encoberta pela sombra, que surgiu diante de mim como que do nada. Sua pele era escura, mais negra do que a noite em si, e seus olhos... aqueles olhos! Brilhavam com uma intensidade que parecia vir do próprio fogo. Eram como brasas, como se dentro deles houvesse uma chama viva, queimando e pulsando em cada movimento. Eu fiquei paralisada, incapaz de entender o que estava diante de mim. O medo começou a subir pelo meu corpo, como se a terra estivesse tentando me puxar para baixo. Os animais que costumavam cantar àquela hora estavam em silêncio absoluto. Não se ouvia nem o som de um grilo, nem o zumbido das moscas. Era como se o mundo todo tivesse entrado em um estado de espera, como se a própria natureza estivesse aguardando algo. Eu tentei dar um passo, mas minhas pernas não obedeceram. Aquela figura ficou ali por alguns instantes, olhando-me fixamente, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. E então, num piscar de olhos, desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O silêncio se fez novamente, mas algo havia mudado para sempre dentro de mim. O mistério ficou no ar, como uma sombra que jamais se desfaz. Depois daquela noite, a mata nunca mais foi a mesma para mim. Durante dias, o encontro com aquela figura macabra atormentou minha mente, e uma sensação de inquietação se instalou em meu peito. As noites ficaram mais longas e o silêncio mais pesado. Cada passo no chão de barro parecia ecoar, como se o som de meus próprios pés fosse amplificado pela escuridão. Aquele som abafado me perseguia, e eu não conseguia livrar-me da impressão de que algo me observava, à espreita nas sombras da mata. Havia algo no ar, uma presença que não se mostrava, mas que se fazia sentir. Era como se as árvores, antes amigas, agora estivessem sussurrando entre si, murmurando palavras que eu não conseguia entender. O vento, que antes trazia alívio, agora parecia trazer consigo um presságio de algo ruim. A mata estava mais viva do que nunca, mas de uma maneira estranha, como se a vida ali fosse alimentada por algo obscuro, algo que se escondia nas trevas. Numa noite em particular, saí para verificar o galinheiro. O som do vento entre as folhas me fazia olhar para trás a cada passo, mas nunca havia nada ali. As sombras dançavam, mas ninguém estava por trás delas. No entanto, a sensação de estar sendo observada não me abandonava. O medo crescia dentro de mim, e as histórias que ouvi desde menina sobre o caipora e outras criaturas da mata voltaram com força total. A linha entre a realidade e o que minha mente inventava começou a se confundir. O que estava acontecendo comigo? Eu estava perdendo a razão? Nos dias que se seguiram ao meu encontro com aquela criatura, a inquietação em meu peito não me deixou em paz. Decidi então procurar os mais velhos do povoado. Talvez, em suas histórias, houvesse alguma explicação para o que eu tinha visto. Os velhos, como sempre,
eram reservados, e o que falavam era carregado de um temor que jamais pensei ver em seus olhos cansados. Sentada à porta da casa de Dona Joana, uma das mais velhas do Barro Vermelho, ouvi coisas que nunca imaginei. Ela falou de tempos antigos, de figuras sombrias que rondavam a mata e que, se incomodadas, se vingavam. Falei sobre o caipora e ela hesitou por um momento antes de baixar a voz. O caipora, disse ela, não é coisa boa. Ele guarda a mata, mas quando é provocado, traz maldição. Outras pessoas, como seu Zé do Quilombo, confirmaram suas palavras. Falaram de pactos, de trocas que o caipora exigia para proteger as pessoas da mata. Quem o vê e não o respeita, paga o preço, disse Dona Joana, com os olhos cheios de um medo antigo. As histórias começaram a se entrelaçar de maneira sinistra. Todos falavam em avisos, em algo que se aproxima quando a criatura se mostra. Fui ouvindo, atenta, e a sensação de que aquele encontro não foi apenas uma coincidência foi crescendo dentro de mim. O povo, que antes vivia tranquilo, agora parecia temer algo, e em minha alma, uma sensação crescente me dizia que o caipora não havia terminado comigo. Ele estava mais perto do que eu imaginava. A cada noite, a presença do caipora parecia se aproximar mais. No início, achei que fosse apenas minha mente, torturada pelo medo. Mas com o passar dos dias, os pesadelos se tornaram cada vez mais vívidos, mais reais. Eu acordava suada, o coração batendo forte, com a sensação de que algo me observava nas sombras. O rosto da criatura se misturava com a escuridão, e seus olhos, como brasas, queimavam em minha memória. Tentei me distrair com o trabalho diário, mas até o simples ato de varrer o quintal parecia não aliviar a tensão crescente. Cada estalo no chão de barro, cada som distante, fazia meu corpo se contrair de medo. Quando o dia se punha e a noite chegava, eu sabia que não conseguiria dormir em paz. A presença dele estava lá, sempre. Às vezes parecia que ele estava em cada canto da casa, esperando para aparecer. E quando eu ficava sozinha à noite, a sensação era ainda mais opressiva. O silêncio da casa se tornava um peso insuportável e minha mente se enchia de pensamentos sombrios. Eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. O caipora não era apenas uma lembrança distante, uma história contada em noites de chuva. Ele estava ali, de alguma forma, infiltrado em minha vida. Sentia sua presença com tanta intensidade que minha saúde começou a piorar. As noites não traziam descanso, e a paz mental que antes tinha se desfazia em um tormento constante. Eu não estava mais no controle. A escuridão estava se aproximando. Após semanas de noites sem descanso, a presença do caipora tornou-se insuportável. Eu sabia que precisava enfrentá-lo, olhar nos olhos da criatura que me assombrava e descobrir de uma vez por todas o que ele queria. O medo já não dominava meu corpo da mesma forma. Agora, era uma mistura de raiva e desespero que me impulsionava. O que mais eu tinha a perder? Decidi que, na noite seguinte, me dirigiria ao riacho do Bacuri, o mesmo lugar onde, anos atrás, encontrei aquela figura sombria pela primeira vez. A escuridão da noite era espessa, mais opressiva do que nunca. A mata parecia mais viva, como se as árvores se curvassem para me observar. Cada passo que eu dava parecia mais pesado que o anterior, mas eu continuei, sem voltar atrás. O som de minhas sandálias batendo no chão de barro era a única coisa que eu ouvia, até o som se perder no silêncio.
Cheguei à beira do riacho e parei. O vento estava imóvel e o ambiente estava denso, como se o próprio tempo estivesse suspenso. Então ele apareceu, surgindo das sombras, como uma sombra que se dissipa, mas ainda está ali, pronta para te envolver. Seus olhos brilharam como fogo e eu os enfrentei. Não havia mais medo em mim, não havia mais fuga. Você não vai fugir agora, ele disse, com uma voz grave que parecia vir do fundo da terra. A cada palavra sentia um peso crescente em meu peito. A mata não perdoa quem a desrespeita, mas também oferece proteção àqueles que entendem sua força. Eu o olhei, atenta. Ele continuou, revelando que o caipora não era uma criatura maligna, mas um guardião, uma força da natureza que exigia um preço para proteger a terra e o povoado. Não se tratava de uma maldição ou de algo sobrenatural. Era um pacto que precisaria ser cumprido. Para garantir minha sobrevivência e a do povoado, teria que oferecer algo em troca. Algo que eu não podia ignorar. O que ele queria eu ainda não sabia, mas o peso daquela decisão estava começando a se formar em meu coração. O confronto não terminaria ali. Ele se ergueu e desapareceu, deixando a sensação de que a luta mal havia começado. Após aquele confronto, quando a criatura se afastou e a noite voltou ao seu silêncio habitual, voltei para casa com o peso de tudo o que acontecera. O riacho do Bacuri já parecia distante, mas os ensinamentos daquela noite ainda estavam frescos em minha mente. Aquelas palavras do caipora, tão profundas e reveladoras, ressoavam em meus ouvidos. A verdade que ele me contou não era simples nem fácil de digerir. Durante toda a minha vida, os seres da mata tentaram me fazer parte de um pacto que eu jamais soubera compreender. O caipora não era um inimigo, mas um guardião, alguém que zelava pela terra e pelas criaturas que nela habitavam, sempre pedindo um preço em troca de sua proteção. Enquanto caminhava de volta, a escuridão da noite parecia mais acolhedora, como se eu tivesse finalmente entendido uma parte crucial do mundo que me cercava. Ao voltar para minha casa, percebi que ele estava lá, observando-me à distância, como se esperasse algo de mim. A presença do caipora nunca mais me abandonou. Ele se tornou parte de minha realidade, não mais um fantasma distante, mas uma força que seguia meus passos, mesmo quando eu não o via. Eu agora compreendia que para viver em harmonia com a natureza, era preciso aceitar o preço da sabedoria, um preço que envolvia mais do que simples medo. Era uma mudança profunda que tocava o âmago da minha existência. Entendi que a paz entre os seres humanos e os espíritos da mata era frágil e que o pacto, embora silencioso, não poderia ser ignorado. Então resolvi compartilhar minha história com o povoado. Eu os avisei, alertando-os sobre o que o futuro poderia nos reservar. O caipora estava sempre por perto, sempre atento, e a relação com a mata nunca seria a mesma. Quando terminei de contar tudo o que soubera, senti que, de alguma forma, algo dentro de mim se completava. Mas o caipora e as forças que regem a natureza continuam sempre observando, aguardando o momento certo para fazer valer o seu preço.